Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, mais uma live do nosso canal. Como é que estão todos? Teste de som e imagem, pessoal, tá tudo bem? Como é que é? Conseguem me ver, conseguem me ouvir? Digam-me como está aí do vosso lado, tá tudo ok? Som e imagem ok, tudo ok, maravilha. Tudo a funcionar bem, show de bola, muito bem. Então vejam só, pessoal, como é que é as coisas, tá? Vamos aqui, eu quero falar com vocês então sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu, e justamente porque tudo isso é um momento em que são momentos em que nós aprendemos. Esses momentos são sempre momentos em que nós temos que tirar, pessoal, aprendizado de dentro de tudo que acontece, não é? Na verdade, nós temos que tirar aprendizado, porque veja só, diante de toda a situação, como eu sempre venho falando e venho repetindo para vocês aqui, diante de toda a situação que nós tivemos na semana passada, vejam que ainda assim muitos dos senhores conseguiram terminar a semana que passou como uma semana positiva. No mês, ou seja, no cômputo do mês, conseguiram terminar o mês positivo. E alguns conseguiram até rentabilidades muito boas em termos percentuais em relação ao mês que passou, certo? Então vejam só, em relação a tudo que aconteceu na semana passada, eu aqui hoje, tá, pessoal, quero realmente dar uma olhada tecnicamente nas coisas com vocês. Então é o seguinte, hoje eu realmente não vou me dedicar muito ao fundamental, tá? O relatório de análise fundamental tá lá no portal, vocês depois vão lá e deem uma olhada em tudo que eu escrevi, certo? Mas basicamente, vejam só, não mudou nada, pessoal, em relação a tudo aquilo que nós vínhamos falando, em relação a tudo que está acontecendo. Veja, fundamentalmente nós não tivemos nenhuma alteração. Ou seja, esta semana nós começamos a semana como, pessoal? Com as mesmas preocupações. Teto da dívida, certo? A estratégia comercial, de novidade, olha, a estratégia comercial de Joe Biden em relação à China. Certo? Isso é o que nós temos de mais aqui novo, ou seja, vamos ver o que ele vai falar em relação à China nesta semana, certo? O plano de infraestrutura, não é? Que ainda continua a mesma novela, vamos ver quem é que vai ceder mais para que isso seja resolvido. E depois temos essa semana aqui, como sempre, na primeira semana do mês, na primeira sexta-feira do mês, o que nós temos de famoso sempre? Na primeira semana, vamos lá então, na primeira semana do mês. O payroll, não é? Isso aí, temos os payrolls, certo? E isso vai fazer o quê? Então veja, em princípio, vamos lá analisar, pessoal. O que bagunçou? Agora vem aqui a pergunta e por isso eu também já deixei as coisas aqui mais para cima para que, né, a gente pudesse olhar. O que bagunçou a nossa semana na semana passada? O que fez com que o mercado se bagunçasse? Ou seja, que não andasse exatamente conforme aquilo que nós queríamos ou conforme aquilo que nós... Veja, parte de tudo aquilo que nós falamos aconteceu, não é que não aconteceu. O mercado andou em grande parte conforme aquilo que nós prevíamos, né? Senado dos Estados Unidos, mais coisa, Leandro. O que mais, pessoal, aconteceu de diferente na semana passada? Muito bom, João Ferreira. Muito bom.
que aconteceu na semana passada? JR, boa noite. Vencimento das opções trimestrais também, muito bem. Isso aí tudo aconteceu, né? Mas o que nós tivemos aqui na semana passada, lembram? O que aconteceram com as nossas taxas aqui, com o rendimento, pessoal? Na semana passada, tivemos na China, Evergrande, certo? Toda a crise energética. Veja, tudo isso nós falamos na segunda-feira, não é? Mas vejam, os rendimentos, o que aconteceram com os rendimentos na semana? Os rendimentos dispararam. E isso fez com que o mercado, de forma geral, houvesse algum nervosismo no mercado na semana passada com essa alta dos rendimentos soberanos. Parecia um foguete, né, Valdívia? Então vejam só, isso bagunçou um pouco as nossas coisas, ou seja, aquilo que nós esperávamos que caminhasse de uma forma, não caminhou na totalidade, caminhou parcialmente da forma que nós gostaríamos ou prevíamos que caminhasse. Por quê? Porque essa alta nos rendimentos fez com que as coisas se desestabilizassem um bocado, certo? Então vamos ver aqui algumas coisas. E como sempre, não é? Vamos começar por aqui. No início da semana, estávamos por aqui. Vamos tapar aqui o... Lembram? Estávamos aqui quando fizemos a live, nessa vela aqui. Dia 28, acho que era isso mesmo. Dia 27, segunda. Lembro como se fosse ontem. Boa! Então vejam só, o que nós aqui, ou seja, a minha estratégia era o quê? Justamente quando o mercado então viesse nesta zona, começar a fazer uma posição aqui, na zona dos 38. Correto? Quem é que lembra? Rodrigo já disse que lembra como se fosse ontem, não é? É isso aí, ok. E então eu faria aqui uma gestão monetária, não é? De forma que, se o mercado viesse aqui mais embaixo, nessa zona dos 61,8, eu entraria com mais uma parte da posição. Exatamente. E se fechasse por baixo, aqui, não é? Fechar a mão, certo? O Rodrigo já resumiu aqui. Certo? Lembram? Então o que aconteceu? Vejam só. Exatamente, pessoal, aquilo que nós prevíamos, de certa forma, ok? Aconteceu na parcialidade. Qual é a visão que vocês tiveram hoje sobre o encerramento do mercado? Hoje. Realização dos shorts, vem buscar o próximo fundo, negativo. José Mendes, boa noite. Realização, está sem força. Fechou em baixa, né, Leandro? Bem em baixa. Encerrou bem negativo. Fechou perto dos mínimos. Valdívia, que a força negativa e o risco ainda estão presentes com certa força. Muito bem, Valdívia. Em mínimos, não é? Douglas Souza em baixa. Então vamos ver, pessoal. Apesar de ter essa vela verde aqui, que nós sabemos que foram posições em short, de quem estava em short, que realizou, foram os day traders que fecharam posições aqui. Sabemos que o mercado fechou aqui a romper. Certo? Fechou novamente aqui a romper, fechou em mínimos novamente.
E agora, por isso que eu disse que queria falar com vocês um pouco mais hoje justamente sobre nós olharmos aqui, não é? Porque fundamentalmente já estamos ligados no que está acontecendo. Tá, eu agora vou tirar essas anotações daqui para que a gente possa ter uma visão mais clara. Agora estamos a olhar para o gráfico em diário. Todos nós estamos a olhar para o gráfico em diário. Quando nós olhamos para isso aqui desta forma, o que é que você vê? Rompeu a cunha, certo? Rompeu a LTA, possível oco. Tem tudo para buscar SMA 200, rompeu a tendência secundária, mínimos abaixo de mínimos, exatamente. Muito boa, Miguel. Então vejam só, tudo isso que vocês estão falando aqui, nós já não vemos aqui, olha, uma sucessão de máximos decrescentes e de mínimos decrescentes? Veja, Rogério, o Rogério fez uma colocação aqui interessante, tá? Ele perguntou aqui, possível inversão de tendência? Tá? Então veja, hoje eu vi notícias até achei interessante aquilo que li, né? Onde alguém falou lá, eu já nem lembro quem é que tinha escrito a matéria, tá? Que o SP500 tinha invertido, ou seja, que já tínhamos uma inversão de tendência. Quem é que concorda que há aqui há uma inversão de tendência no SP500? Quem acha que há uma inversão de tendência, escreve sim. Quem acha que não há uma inversão de tendência, escreve não. Exatamente. Não há. Tá, pessoal? Ainda não. Certo? Qual é a tendência que você vê no gráfico diário? Respondam aí. Primária, Érica Batitucci, muito bem. Tendência primária, Rodrigo Aires, muito bem. Certo? A tendência que nós vemos sempre no gráfico aqui é a tendência primária. Agora olhamos para ela. Aqui assim vocês conseguem ver. Veja, desde o Covid, março de 2020. Digam para mim, para aqueles que achavam que havia uma inversão de tendência, olhando agora, você acha que mudou ou não mudou? A tendência continua sendo altista, não é? Certo? Vejam só, não se alterou.
Não chegou ainda nem na zona dos 38,2, exatamente. Certo? Agora olha só, vamos olhar mais longe. Vamos olhar aqui desde outubro de 2011. Estamos em outubro de 2021. Agora eu quero que você analise aqui comigo, nesse período, olha só, de todos esses 11 anos aqui de tendência. Quando corrigiu, vamos ver aqui, daqui até aqui, corrigiu quanto? Você está vendo ali na tela? 15,53. Depois, 15,13. Depois, 12. 13%. 13. 17. 11. E aqui foi a queda do Covid, não é, pessoal? Não podemos nos basear por aqui, foi a queda do Covid. 11. Agora vamos olhar para isso aqui hoje. Quanto corrigiu até agora? Paulo Frutuoso. 6%. Então veja só. Então, meus amigos, quando eu digo para vocês que às vezes vocês têm que, ou na maioria das vezes, vocês têm que tomar cuidado com o que você lê, porque o título da reportagem era assim, tipo, que o investidor tá vendo a desgraça ali na frente, certo? Que o mercado tá um banho de sangue. Poxa, um banho de sangue quando em 2 semanas corrigiu 6%. Como é que se escreve uma coisa dessa? Né? Como é que se permite se escrever uma coisa dessa? Certo? Mas é a liberdade de expressão, cada um escreve aquilo que acha que deve, não é? E publica-se o que se escreve. Então vejam só, nós olhamos para isso aqui e vemos que efetivamente, aliás, me lembrei aqui agora, na semana passada, enquanto eu falava na parte fundamental, eu falei sobre uma coisa que chama-se correção de meio de ciclo. Quem é que lembra disso? Vale tudo para vender jornal, é verdade, Alfredo? Lembram, pessoal, o que eu falei? Tá? Então vejam só. Quando nós olhamos para isso aqui, certo? Veja só, pode já, e eu ainda lembro-me que falei assim, olha, não acredito que seja agora essa correção de meio de ciclo, até acredito que ela pode ser agora em outubro, para o próximo mês, certo? Então vamos lá, só para que a gente esclareça aqui algumas coisas. O fato dessa linha ter sido rompida não quer dizer que a tendência alcista terminou, pessoal. Quer dizer que o que se mantinha acima desta linha de tendência ou nesta tendência agora não se mantém mais, ou seja, há uma alteração. Imaginemos que ela vem aqui na média dos 200 dias ou coisa desse gênero,
certo? Nós vamos procurar então uma nova linha de tendência aqui. O que nós não podemos fazer é começar a colocar uma linha aqui ou uma linha aqui, entendeu? E fazer ela passar onde nós queremos que ela passe. Isso não. Nós vamos ter que esperar agora ver aonde que o mercado vai inverter, certo? E com base nisso, vamos tentar então determinar uma nova tendência, um novo ciclo, aonde o mercado possa se manter, certo? Então, para já, essa linha aqui para nós deixa de ter sentido para já. Já não vale a pena ela estar aqui. Opa, desculpa lá, minha imagem está na frente, perdão. Certo? Então, como eu estava a dizer, o que nós não podemos fazer é começar a inventar aqui, ó. Ah, por exemplo, agora eu vou começar uma linha aqui, porque passando por aqui vai dar exatamente lá e vai ficar uma coisa assim, olha, pá, tá aqui a nova linha de tendência. Não. Certo? Uma linha de tendência, quem está mais tempo comigo já aprendeu. Onde começa, por aonde tem que passar, tem que tocar no máximo de pontos possíveis, não é? Então vamos ver agora como que vai se comportar. Depois então que isso tiver resolvido, certo? Nós vamos então determinar a nova linha de tendência. Veja, a linha superior, se você quiser manter, você pode manter, porque para já, veja bem, ela iniciou aqui, já tocou em 3 pontos, poderá ser, entendeu, que ela se mantenha, poderá ser que sim, para já, pode se deixar, não teria mal nenhum, certo? Agora, veja, o mercado continua numa sucessão de fundos ascendentes e de topos ascendentes, portanto, permanece. Ou seja, até que, em termos técnicos, vamos colocar assim, em termos técnicos, até que o mercado viesse, não é, pessoal? Aqui, na verdade, teríamos que pegar todo o movimento, mas vamos considerar então aqui este impulso altista. Até que o mercado não venha aos 50% de FIBO, não se alterou tendência nenhuma, certo? Permanece tudo exatamente igual. Ou seja, não há razão nenhuma para alarme, não há razão nenhuma para dizermos aqui que a tendência se modificou, certo? E, segundo as nossas regras, vejam só, como eu já expliquei aqui outras vezes. Vou centralizar isso aqui para você poder ver direitinho, não ficar na frente da câmera. Vejam só, aonde o mercado está, quando nós olhamos para ele aqui em gráfico diário, certo? Se ele está fechando, está encerrando o dia exatamente aqui. E agora eu vou ampliar mais ainda esse movimento. Veja só, aonde ele está aqui, ele rompeu os anteriores fundos? Ok, Egídia. Vejam só. Rompeu ou não rompeu? Já está rompido. Então agora olha para aqui, onde tínhamos aqui também outros fundos, ó. Rompeu ou não rompeu? Também rompeu, não é? Pois é. Então veja bem.
é o tipo de informação que às vezes no gráfico de 4 horas a gente não consegue detectar. Certo? Então vamos ver aqui. Vejam só, não é por acaso que eu já tinha essa marcação aqui no gráfico de tempos passados, ó, os 4.235. Pode ser que sim, Manuel. Pode ser que sim. Certo? Há pouco o Rodrigo Aires ainda falou aqui, ó, que ele só compra, que ele só iria comprar agora quando viesse na zona dos 4.235. Certo? Então veja bem, aqui realmente o mercado ganhou um impulso altista de 5%. Quando ele saiu daqui, ele fez todo esse impulso altista até aqui, depois voltou a corrigir e fez mais uma perna altista. Agora veja só, se nós sabemos, certo? Como o Manuel Pinto falou aqui, normalmente as terças-feiras são positivas, nós sabemos de tudo isso aí, pessoal. Tudo isso aí, certo? Mas o seguinte, você, enquanto investidor, já tem que ter olhado o relatório fundamental que nós colocamos lá no portal. O que é que nós temos aqui de interessante? Ou vamos lá, vou até fazer a pergunta diferente. A reserva, veja, o pequeno investidor, o investidor de retalho, não é? Tá com medo o quê? Que se retirem os estímulos, certo? Vamos lá, pessoal, escrevam para nós tornar dinâmico aqui o negócio. É isso? Na última reunião da Reserva Federal e tal, não sei o que, não é? Todo mundo, vamos lá, com perdão da expressão aqui, ficou borradinho porque a Fed ia tirar os estímulos, certo? E na verdade não é nada disso que o Fed falou, mas pronto. O que é que eu sublinhei de vermelho e de amarelo na ata de política monetária? Diga para mim, o que foi que eu sublinhei lá para você? Da Reserva Federal. Se e poderá, não é? Ok. E o que mais que eu sublinhei lá? Que a base para que o se e o poderá acontecesse é o quê? Qual é a base? Ou seja, qual é o fundamento que vai fazer o se acontecer? Que vai fazer o poderá se tornar realidade? Está sublinhado lá na ata também. E quais são? Muito boa, Cícero. Aqui, ó. Cícero, depende da normalização dos empregos. Emprego, inflação, João Ferreira. Dados do emprego, se não me engano, boa, Valdívia. Certo? O que é, pessoal, que está mantendo o Fed com as mãozinhas amarradinhas? O que aconteceu mês passado com o emprego? Lembram? O mestre acertou na veia aqui, eu falei que o pessoal previa 600 mil empregos, eu disse vai sair só 200 mil. E eu errei por 5 ou por 7 mil no número. O relatório de emprego mês passado, como é que foi? Baixo do esperado, não é?
Emprego é 4%. É isso aí mesmo, Tiagão. Agora, o que temos essa semana? Quarta, quinta e sexta-feira. Nesses 3 dias. Em especial, quinta e sexta. Quarta-feira. Quarta-feira temos dados do emprego. Não é do desemprego, é do emprego. Certo? Se vocês forem ver as estatísticas por aí, é bem diferente dessa que eu estou apontando aqui. Eu espero, na minha avaliação, que haja um aumento do emprego dessa vez. Certo? E por que eu espero que haja um aumento do emprego? Esta semana eu espero que tenhamos um aumento do emprego e um aumento do subsídio e uma diminuição do subsídio desemprego, porque recomeçaram as aulas, pessoal. E como recomeçaram as aulas, voltou o fornecimento de alimentos, de bebida, de passe escolar, aumentou a quantidade de transportes, professores voltaram a trabalhar, ou seja, tá na cara que com toda a reabertura das escolas, certo? Nós aqui, portugueses, você sabe bem, reabriu as escolas, olha, o trânsito já ficou praticamente insuportável, né? Voltou aquela muvuca toda. Então, o que temos aqui? Não vou entrar em detalhes. Depois, temos aqui taxa de desemprego, temos o payroll aqui na sexta-feira, onde também, veja, essa é apenas a minha opinião, ok? Que vamos ter um aumento, que a taxa de desemprego vai cair para 5%, certo? Ou seja, vamos ter, em vez de 5,2 ou 5,3, não me lembro bem que foi mês passado, esse mês vamos ter só 5%. Eu acredito que a taxa de desemprego nos Estados Unidos diminuiu e que a folha de pagamento privada não agrícola também aumentou. Ou seja, aumentou para o lado do Estado e aumentou também no setor privado. Certo? Mas esses dados todos vão estar disponíveis quando? Só mais para o final da semana. Então, o que é que nós vamos ter que observar aqui? Concordam comigo que esta zona dos 4.200 pontos aqui, veja, a nossa metodologia diz topo chama topo, fundo chama fundo, não é? Certo? Mas foi uma zona que anteriormente serviu como resistência, serviu como suporte e deu um bom impulso ao mercado. Uma zona interessante aonde o mercado se romper esta zona dos 4.235, veja, Leandro, bem isso aí, good news, bad news. Certo, pessoal? Olha, aumentou, porra, tá tudo bom, tá tudo não sei o que. Os dados bons, como aqui o Valdívia tá falando, indica que o Fed se aproxima cada vez mais em fundamentos à retirada de estímulos. Se for o contrário, teríamos um respiro no mercado. Então vejam só, eis a questão de você conseguir interpretar o mercado. Outras pessoas, como eu, com algum conhecimento, com alguma visão, já estão antevendo, e até se você comparar o nosso calendário econômico das ciências com de outras, por exemplo, da Investing ou da própria XTB, certo? Vamos ver quanto é que eles preveem, você vai ver que a previsão que nós fazemos é diferente. Ou seja, eu creio que vai ter mais, que nós vamos ter uma melhora nos dados. E o que diz a teoria de Down? Não é que o mercado desconta tudo?
Agora, imagina só, mais para o final da semana, então veja, à medida que caminhamos para cá, também a média dos 200 dias, que aqui está, também caminha para cá, não caminha? Então nós temos que vigiar a zona dos 4.000, entre os 4.200 e os 4.235 pontos. Essa é a semana que nós vamos ter que analisar essa semana, interpretar essa semana no SP500. Porque agora o próximo movimento vai trazer o mercado nesta zona. Ponto, pessoal. Amanhã, como disse o Manuel, é terça-feira, pode até ser um dia que o mercado ande ali em lateralidade ou tal, certo? Também pode ser que tudo se altere. Mas o que precisa acontecer? Veja só. O que indica quando você olha para essa curva aqui? O que indica? Senhoras e senhores investidores. Leandro, não pensa num número. Por que tu marcou 4.200 ou 4.225? Preparado para subir, não é as taxas. Então veja, qualquer pouquinho que as taxas se movimentarem para cima, certo? Qualquer pouquinho que as taxas se movimentarem para cima vai fazer com que o mercado desça mais um pouco aqui. Ok? Veja, toda essa situação que nós temos agora no momento fundamental é a mesma, ou seja, permanecemos na mesma novela. Teto da dívida, plano de infraestrutura de Biden, agora essa nova situação da China, não é, pessoal, que apareceu aí, Evergrande, que na noite passada tiveram as ações suspensas, certo? Há pouco o Manuel Pinto até colocou aqui, chegou a estar caindo 4% o mercado lá, justamente em razão da Evergrande, depois as ações foram suspensas. Nada que nós já não soubéssemos que provavelmente iria acontecer. Então vejam, como vocês mesmo aqui interpretaram, se provavelmente outras pessoas também preveem que tenhamos dados do emprego melhores, isso vai fazer o quê? Vai fazer justamente com que as taxas subam, o dólar suba e o mercado deprecie. Não, Cícero, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra daí, tá? Tá? Tu vê o payroll, taxa, elevar a taxa para segurar o dinheiro do povo, não. Tá? Veja, o payroll, nesse caso não tem nada a ver, tá, Cícero? As taxas sobem daí por outra consequência, né? Tá? Vais aprender isso também na formação, beleza? Então vejam, essa é a situação que nós vamos ter que ver aqui, certo, pessoal? E vamos ter que acompanhar então aqui. Vejam só, também logo, já agora no mês de outubro, começam novamente as apresentações dos resultados trimestrais novamente de algumas empresas, certo? O que provavelmente pode ser
e será, na minha opinião, um novo catalisador. Assim que o mercado agora digerir esses dados do emprego, o mercado deve, conforme eu escrevi no relatório, certo? Entrar numa fase de, ao contrário daquilo que algumas pessoas até escrevem e falam. Veja, se nós tivermos uma estagflação, isso é sinônimo de que... Aliás, até vou perguntar, alguém de vocês aqui acredita que a Reserva Federal vai mexer esse ano nas taxas base de juro, ou que ela vai retirar estímulos quantitative easing esse ano? Vamos lá, pessoal, de todos que estamos aqui, quem é que acredita? Escreva aí sim ou não. Não, não é? Pouco provável, não. Pouco provável, não. Enquanto os dados não forem antes da pandemia... Exatamente, Valdívia. Bené, boa noite. Provavelmente não, não é? Ou seja, qual é o motivo que levaria agora veja, e não é só os Estados Unidos. Você tem visto, nós temos colocado informações aqui no portal. Qual é o motivo? Na semana passada a Lagarde ainda falou aqui também sobre a situação da Europa. Qual é o motivo, pessoal, que levaria agora a uma retirada de estímulos? Certo? Mas vão retirar o quê? Por que vão mexer em taxas agora? Para dificultar o crédito? Vejam, as expectativas agora já é justamente o quê? Que a inflação volte a baixar, ou seja, que fique estagnado, que haja uma estagflação. Agora o que se fala é na estagflação, não é? Que as coisas fiquem estagnadas. Se ficarem estagnadas, é mais provável que o mercado retroceda do que o que ele avance. Então é mais provável que haja então uma nova rodada de estímulos. Outra coisa, o que é que eu tenho repetido todas as semanas? Quanto é o pacote de infraestrutura de Biden? São outros 500, não são? Estão igual a Casa de Papel, impressoras e mais impressoras a laser. É isso aí, Benê. Igual a Casa de Papel, exatamente. 500 bilhões, não é, Cícero? Certo? Não há por que retirar. Lembrem, eu já falei, leiam aquele artigo que está lá. O que eles vão fazer, pessoal? Eles podem aumentar as taxas repro para tentar tirar um pouco da liquidez do mercado, para que a inflação não suba tão rapidamente. Apenas isso. Eles não vão tirar os estímulos, eles precisam continuar emitindo dinheiro. Eles podem fazer o quê? Tentar retirar dessa forma, fazendo o quê? Pagando mais pelos compulsórios, vamos falar assim, certo? Para que esse dinheiro fique guardado dentro dos bancos. Que é aquilo que nós temos falado sempre, certo? O restante vai se manter igual. E lá para 2023, ou não sei o que, vamos ver agora, depois que passar o inverno, como que vai ser o comportamento da economia perante o inverno.
certo? Com pandemia que ainda não está resolvida, com o retrocesso do vírus, com os vírus da gripe que se misturam com os vírus não sei do que ou não sei da onde, certo? Calma. Então, nós só precisamos agora achar o ponto certo para voltarmos a entrar. Caso, pessoal, o mercado, veja só, eu não sou o dono do saber, não sou o dono da razão, né? Essa é a visão, é a minha interpretação econômica daquilo que está acontecendo, ou seja, eu me baseio ou tomo por base os dados econômicos que existem e o funcionamento da economia, ou seja, nada mais do que uma lógica econômica. Então, se nada se alterou, nada mudou, por que eles vão mexer? E agora, ou seja, você tem visto isso, o emprego foi muito bom, não, então vamos esperar pela inflação. Ah, não, mas a inflação agora está boa, não, a inflação está boa, mas o emprego está ruim. Certo? Foi uma decepção, então agora esse mês o emprego vai ser bom, mas vamos ver como é que vai ser a inflação? Também temos IPC essa semana, também temos dados econômicos essa semana. Então as coisas precisam estar no conjunto todas funcionais, certo? E é isso que eu penso que vai ser aquilo que precisamos ver durante esta semana, certo? Ou seja, olhando isso em 4 horas então, o que vamos fazer? Vamos pôr aqui um Fibo. De todo este último impulso. Ter paciência, Rodrigo, muito boa também, certo? E olha só. Pode perfeitamente o mercado amanhã vir aqui novamente nesta zona? Pode, não pode? Agora veja só. Caso, olha a nossa interpretação, pessoal, e a minha interpretação, tá? Perdão, tem que ter cuidado com aquilo que falo. Veja a minha interpretação em relação aos índices para esta semana, certo? Se o mercado... Temos um fundo aqui, até vou tirar isso aqui daqui. Aqui foi sexta-feira. Eu comprei sexta-feira. Houve outros dos senhores aqui que também compraram sexta-feira e ainda estão posicionados. Certo? Eu tinha ajustado os meus stops aqui, foi estopado, stop gain e tal. Mas a pergunta que se faz aqui é: quem entrou aqui? Quem entrou aqui tem stops aonde? Respondam aí, meus amigos. Na zona demarcada, não é? Abaixo do pavio, certo? Exatamente isso. Quem entrou aqui
tem stops aqui, pessoal, stop apertadinho. A maioria das pessoas que perde dinheiro no mercado usa que tipo de stop? Ou usa stop medo ou usa stop técnico. 90% dos perdedores usa stop medo. Certo? 70% desses usam stop técnico. Então veja só. Qual foi a zona que eu falei quando mostrei o gráfico em diário que não podia romper? Não é esta zona aqui dos 4.235? Esse fundo aqui, aonde o mercado ganhou toda essa força? Agora vejam só. Se o mercado voltar aqui, não vai começar a apanhar esses stops todos e não vai ameaçar romper aqui? Vai, não é? Vai limpar, pessoal. Vai limpar. É certinho que vai limpar. Certo? Então veja bem. Pode até ser que o mercado não pare ali, pode. Pode ser que não pare ali, pode ser que não pare. Mas que eu vou arriscar, pelo menos com uma entradinha ali, eu vou arriscar. Certo? Porque eu creio que quando o mercado vir aqui, certo? Ele tem que vir aqui. Mas ao mesmo tempo, vocês já sabem como é que é. Vai ter que deixar uma vela de preferência desse jeito assim, ó. Exatamente, Paulo Frutuoso. E se não entrar aí, não se entra em lado algum. Certo? É uma vela Eugênio aqui. Exatamente. O que foi? Tá travando, pessoal? O que acontece? Isso, Benê. Um bull trap. Ok, beleza. Tudo funcionando legal, né? Joia. Certo, pessoal? Então, o seguinte. Para mim, ok? Se fechar por baixo, pessoal, veja só. É aquilo que eu digo e que eu parabenizo vocês. Vocês sabem que quando vocês acertam, quando vocês fazem certo, eu elogio, mas quando vocês fazem também errado, eu também puxo pelas orelhas, certo? Veja só, o momento é de instabilidade, onde as taxas, os rendimentos soberanos estão em máximos, existe algum nervosismo, certo? Então veja bem, você tem que ser disciplinado. Se o mercado fechar abaixo do limiar dos 4.235, eu saio imediatamente da posição. Se essa vela vir aqui e fechar aqui embaixo, adeus. Certo? Ela pode vir aqui, ó, eu entro aqui embaixo, ela volta aqui em cima e fica o pavio aqui. Ah, mas eu tô ganhando dinheiro. Não me interessa se eu tô ganhando. Se ela fechar por baixo de 4.235, eu saio da operação à mão. Por quê? Porque tá na cara, pessoal. Tá mais na cara do que nariz. Certo?
o que diz a nossa metodologia? Vai vir aqui para baixo, pessoal. Certo? O mercado vai vir aqui para a zona dos 4.100 pontos. E digo mais para vocês, para mim, na minha modesta opinião, se nós rompermos os 4.235 pontos, não vale a pena querer fazer negócio aqui no meio. Esqueçam. Se o mercado romper 4.235 pontos, ele vai vir nos 4.000 pontos. É um número psicológico, é os 38 de Fibo, certo? De todo o último impulso, que aqui está, certo? Então, se romper os 4.235, o mercado vai vir nos 4.000 pontos. Essa é a minha opinião. Portanto, não pode romper. Pode vir aqui por baixo? Pode, certo? Não tem problema, mas ele tem que fechar acima dos 4.235 pontos. Se não fechar nos 4.235, ele vai vir aqui, vai enroscar nos 4.130, mas eu creio que também não fica por aqui e que nesse caso, até o fim de semana, é provável que tenhamos o mercado nos 4.000 pontos. Aí vem aos 38,2, Rodrigo. É bem isso aí, tá? Então, como disse aqui o Paulo Frutuoso, a zona de operar é aqui, certo? Mas mantendo a disciplina, certo? E se isso não funcionar aqui, não, aí é para esquecer, porque o mercado não vai parar aqui, certo? E a outra possibilidade, pessoal, é que o mercado, então, amanhã permaneça subindo, certo? E que chegue aqui amanhã, onde topos, chamam topos, ou seja, 38,2, novamente, tá aqui, vem aqui e não consegue romper os 38,2, fica por baixo dos 38,2, certo? Nesse caso, o mercado obrigatoriamente, não é, ou na maioria das vezes, vai fazer mínimos por baixo desses mínimos aqui. Se romper os 38, você já sabe que o movimento vai continuar. Exatamente, Rodrigo. Aqui abertura curta. Certo? Aqui abertura curta. Certo? Pessoal, espero que tenha sido mais uma live de grande valor, que tenha agregado aqui conhecimento, que tenha agregado coisas boas também para vocês. Certo? Tenham atenção à exposição, aos níveis que falamos e ao comportamento do mercado nessa semana, tá bom? Não vamos correr riscos desnecessários. Vamos nos manter sólidos dentro daquilo que temos que fazer, quando devemos fazer, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana. Quem gostou já sabe, deixa aí um hashtag Eugênio Silva Filho, metodologia FCT. Ok? E o pessoal da formação, quarta-feira, no mesmo bate-horário, nos encontramos então para a formação. Tá legal, pessoal? Um abração, fiquem com Deus, um abração do mestre para vocês. Tchau, pessoal.